A paz, meus queridos, que a graça do Senhor, que o amor de Deus esteja fundamentado em nossos corações todos os dias na meditação desta palavra. Estamos aqui, amados, seguindo o relato bíblico e nos encontramos aqui em Gênesis capítulo 24. Eu quero iniciar comentando esta palavra, que a história bíblica é essencialmente uma história de família. O projeto de Deus é um projeto familiar. O projeto de Deus começou com o casal no Éden. E em toda a narrativa bíblica, nós observamos Deus na história que Ele se propõe a escrever, porque é Deus quem escreve essa história. Ele escreve a história da família. No capítulo 24, nós vemos aqui que Abraão já avançado em idade, e Abraão em tudo havia sido abençoado. E Abraão conversa com seu servo e pede ao seu servo para ir buscar uma esposa para o seu filho. Mas Abraão quer que o seu servo vá buscar a esposa do seu filho no meio da sua parentela. Então nós observamos aqui, querido, na verdade, Abraão queria um direcionamento, porque ele estava ali em terra estranha, em terra de cananeus, jebuseus, terras de Abimeleque, terra de homens, povos que eram muito pecadores, povos que não tinham uma história com Deus. E aí, o que acontece? Abraão pede ao seu servo e fala da seguinte maneira: mas irás à minha parentela e daí formarás esposa para Isaque, meu filho. Querido, a parentela de Abraão tinha já uma história com Deus. Abraão não surgiu do nada, mas ali há uma história com Deus. Essa história de Isaque e de Rebeca deixa para nós um princípio que nós devemos observar, que os pais devem observar na vida dos filhos, que os filhos, quando vão crescendo, devem procurar ter, que é o quê? Qual é a decisão mais importante que o homem tem para tomar? A decisão mais importante que o homem tem que tomar é se ele vai servir a Deus ou se ele não vai servir a Deus ao longo da vida. Ou seja, submeter-se ao senhorio de Jesus é a decisão mais importante, a que mais vai mudar a sua vida. A segunda decisão mais importante é com quem eu vou me casar, quem eu vou escolher para me casar. Esta decisão, diferente do que muitas pessoas hoje pensam, é uma decisão que afetará toda a nossa vida. Mesmo que eu seja uma pessoa incrédula, quando eu resolvo me casar com alguém e eu ali contraio o matrimônio, tendo ou não filhos, quando a duração dessa relação porque o casamento ele tem princípios estabelecidos pelo Senhor. Quer eu acredite ou não, esses princípios irão acontecer. E um deles nunca mais seremos os mesmos. Nos tornamos uma só carne com essa pessoa. E mesmo depois de separado, nós levaremos ali da essência daquela pessoa, nós seremos completamente transformados depois daquilo e nunca mais seremos os mesmos. O que eu quero dizer para você, além dessa união, querido, é que o que você vai escolher para a sua vida? Em primeiro lugar, se você já escolheu o Senhor como Isaque era do Senhor, e Abraão, como um homem espiritual que tinha sido abençoado em tudo, Abraão viu que o seu filho precisava de alguém, e esse alguém tinha que ser de Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Qual é
o nosso padrão. Quando nós temos um padrão, quando Deus nos restaura, quando Deus nos salva, quando Deus se torna nosso Senhor, este padrão, ele se torna uma visão para nós. Por quem nós vamos nos apaixonar? De quem nós gostaremos? De quem nós pensaremos assim, vou constituir família? Nós iremos olhar, queridos, com o olhar de Deus. Que o Senhor possa colocar nos seus olhos, de você que é solteiro, de você que está prestes a casar, que o Senhor possa colocar isso, que o Senhor possa nos revestir para que nós possamos buscar no meio do Senhor, entre aqueles que são do Senhor, a pessoa para nós. Essa pessoa tem características. E aí nós vemos aqui, na verdade, que o servo de Abraão chegou e orou e falou assim: meu Deus, que eu possa escolher alguém, que a mulher que passar aqui e que servir os meus camelos, e que servir e der de água beber aos meus camelos, que seja essa que o Senhor tenha escolhido. E Rebeca, quando esteve ali e que o servo de Abraão falou assim: você poderia servir o meu camelo? E Rebeca foi e serviu não só aquele camelo, serviu todos os camelos. Há uma característica ali em Rebeca fundamental. Rebeca tinha uma característica de serva. Querido, uma pessoa que gosta de servir, essa era a característica de Rebeca. Essa é a característica de uma boa mulher, de uma boa esposa. Não podemos nos enganar com esse embrulho ocidentalizado e moderno que quer colocar a mulher num pedestal e fazer a mulher se parecer com um homem e tirar ali a unidade. Um casal é um casal que precisa servir um ao outro. E essa característica receptiva que tem Rebeca de servir, amados, essa é a característica, na verdade, fundamental de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e Rebeca tinha essa característica fundamental. Ela era uma boa serva. Quando nós observamos aqui a família de Rebeca, e quando Rebeca vai apresentar aquele homem, a família de Rebeca recebe muito bem, abre a porta da sua casa, refeição, ou seja, dá o melhor tratamento, e depois passa a conhecer, passa a lidar com ele, conhece a história dele, e aí fica sabendo que ele é servo de Abraão, ele conta a história. Ou seja, eu quero ressaltar aqui também que, se você ler, meu querido, essa passagem, você vai ver que a família de Rebeca era uma família receptiva e hospitaleira. Eu quero dizer para você que essa é uma característica que Deus pede das famílias até hoje. Está lá em Hebreus, porque houve pessoas que receberam anjos em suas casas, exercendo a hospitalidade. Hospitaleiro vem de hospital, ou seja, recebe as pessoas, recebe os peregrinos, recebe os viajantes, recebe os necessitados, recebe aquele que precisa de um amparo, de um conforto, de uma refeição. O lar, a casa, a família é o lugar para se receber as pessoas nesse mundo. Eu quero dizer aqui esta palavra, essa reflexão. Isaac recebeu Rebeca, enviada por seu pai. É assim que um homem de Deus tem que fazer. Quando ele espera se casar, quando ele espera, na verdade, viver a vida nesse mundo, ele precisa receber de Deus, precisa receber do Pai. Abraão aqui simboliza o Pai. O Pai escolheu. Você tem pensado nisso? Em, de fato, estruturar a sua vida com aquilo que vem do Pai.
querido, não receba outra coisa que não seja uma bênção vinda diretamente do Senhor. Ainda mais quando a gente fala em questão de casamento, de vida conjugal, vida dois, aliança, até que a morte nos separe. Meu querido, é no Senhor que deve acontecer esta relação, este relacionamento. Que o Senhor seja colírio em seus olhos para identificar aquela que vem, se ela vem enviada por Deus, trazida pelo Espírito Santo, trazida pelo Senhor, se você é um enviado de Deus para a pessoa, porque às vezes nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Será que eu sou Isaac? Será que eu sou submisso? Será que eu sou um servo? Será que eu sou realmente um homem de Deus que gosta de meditar na palavra do Senhor? E querido, quero ressaltar aqui um detalhe, na verdade imenso, né? Isaac foi o único, praticamente, que teve uma relação monogâmica. Isaac teve apenas Rebeca. Rebeca teve apenas Isaac. Quando Isaac se casou com Rebeca, Isaac tinha no mínimo 37 anos, porque quando Sara morreu, Isaac tinha 37 anos. E isso aconteceu após a morte de Sara. Então, querido, eu quero que o Senhor, Ele habite no seu coração e Ele venha habitando no seu coração, moldar a sua maneira de enxergar a realidade, para que você escolha para você aquilo que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe muito, rica e abundantemente.